Já são 20 anos, olha só, são 20 anos nessa caminhada de concurso público. Faz as contas aí, né? Iniciei com 17 anos, fiz meu primeiro concurso público com 17 anos de idade, saindo do ensino médio, fui aprovado nele, inclusive, agente portaria na época, no município de Marabá, no Pará. Em seguida, eu fiz o segundo concurso, que é esse que vou tratar aqui nesse vídeo, que foi o concurso da SEDUC, né, para assistente administrativo SEDUC. Eu até falei que no vídeo passado, trouxe até um vídeo mostrando ali um pouco ali do Diário Oficial na minha aprovação desse concurso. Vou até deixar rolando para você um pouquinho desse trechinho que eu mostro meu nome lá no Diário Oficial, que fui convocado para a quarta URI. Inclusive, alguém até perguntou aqui no canal recentemente como é que geralmente é dividido as vagas no concurso público da SEDUC. Não sei agora, mas no último concurso que eu participei era por URI, né? Se não estou enganado, significa Unidade Regional de Ensino. Então existem várias, ou existiam várias URIs, e essas URIs aí, cada uma delas tinha um quantitativo de vagas. Na época que eu fiz concurso, eram 130 vagas para assistente administrativo nível médio, e dessas 130, 77 apenas foram aprovados, e eu estava nessa lista de aprovados. E quero falar um pouco sobre como eu fui aprovado nesse concurso, e não somente nesse, mas nos outros 6 concursos que eu também fui aprovado, porque no total fui aprovado em 7 concursos, desde aquela época que eu fiz primeiros concursos até hoje. Fiz inclusive concursos recentes, também fui aprovado em concursos recentes, fui até convocado para um deles recentemente, concurso Senhor, concurso nacional unificado 2024, fui aprovado para a área de tecnologia da informação e fui convocado. E para todos eles utilizei essa mesma caminhada, né, esse mesmo método de aprovação que eu vou tratar aqui nesse vídeo para você. Então vamos lá, começando falando a respeito de como fui aprovado no concurso SEDUC. Assim como nos demais concursos que eu fiz posteriormente, não existe segredo, pessoal. É você estudar, mas não é só estudar, estudando ali como um aluno, mas como um estudante. Se você quiser, inclusive, eu posso fazer um vídeo exclusivamente falando sobre isso, a diferença de aluno para estudante, porque sim, existe diferença. Uma coisa é você ser um aluno, outra totalmente diferente é você ser um estudante, uma estudante. E estudante significa você de fato estudar da maneira correta, é você seguir o plano correto. Não é sobre você ler conteúdo, ver videoaula, é sobre você ter direcionamento e intencionalidade nos seus estudos. E foi o que eu fiz. Na época, como não tinha concurso público como hoje em dia tem, e até fui pesquisar para ter certeza de realmente se não existia, e de fato não existiam. Os cursinhos na época que existiam eram cursinhos presenciais, estavam concentrados aí em várias partes do Brasil. Não lembro se em Marabá, se no Pará existiam concursos aí voltados para essa área, mas não eram muito populares. Se existiam, não eram tão populares como hoje. Eu lembro ali que existiam muito pré-vestibular e tal, mas para concurso público não lembro exatamente se existia essa categoria de cursinho. O que eu sei que aconteceu foi o seguinte: eu comprei ali uma apostila na banca de jornal, isso era muito, existia muito, hoje em dia existe também, mas antigamente era praticamente o único meio que a gente tinha de poder estudar para concurso. Eu comprei essa apostila na banca de jornal e eu comecei a estudar por ela. E aí, pessoal, é aquela história que eu sempre digo: não existe essa você dizer que não tem tempo para estudar. Você precisa arranjar tempo para estudar. Eu lembro que teve um período, um momento, e eu acho que foi até coincidiu com isso, porque eu entrei na Universidade do Estado do Pará, lá em 2005, salvo engano, eu entrei na Universidade do Estado do Pará, e olha só, fui aprovado concurso SEDUC em 2007 para 2008, se não me falha a memória agora. Ou seja, teve um período que eu trabalhava, que eu estudava na Universidade do Estado do Pará pela manhã, ou seja, entrava pela manhã na universidade, 8 da manhã por aí, meio-dia e meia, eu entrava no meu trabalho, eu trabalhava pelo município na época como agente de portaria, então eu entrava meio-dia e meia mais ou menos, era o horário que eu entrava, eu saía da faculdade, almoçava em um restaurante, depois eu ia entrar no meu trabalho como agente de portaria. E à noite, né, fui aprovado, agora não vou lembrar as datas exatas, mas teve um período que eu estava à noite também pelo antigo Cefet, hoje em dia IFPA, que eu estudava o curso técnico de informática, ou seja, estudava pela manhã, estudava à noite e trabalhava no período da tarde. Ou seja, se a gente for analisar bem, eu quase não tinha tempo. Então eu poderia falar, não tenho tempo para estudar, mas eu tive que arranjar o tempo. E eu otimizava o tempo que eu tinha disponível para estudar para concurso. Tanto é que eu lembro que pela manhã eu saía
para pegar ônibus, eu aproveitava ali a condução e já ia lendo a apostila. Já pegava o conteúdo, já ia lendo ali, lei de diretrizes e bases, parte de português, a parte de legislação também, no estadual em especial, né, de regime jurídico único do estado do Pará. Então eu já começava a ler aquele conteúdo, aquele assunto, indo estudar, indo trabalhar, já lendo conteúdo. Ou seja, pessoal, não tem segredo, você tem que procurar o estudo, e de preferência um estudo ativo. O que é um estudo ativo? O estudo ativo é aquele estudo que você dá preferência para leitura, ler PDFs, ler apostilas e fazer anotações, bastante anotações, anotar o conteúdo que você está estudando. Apesar de que no meu caso eu sempre preferi mais ler do que realmente anotar. Preferia sempre fazer a leitura, achava mais interessante fazer leitura do que ter que anotar ali informações sobre o conteúdo, mas sempre que eu podia, eu fazia anotações sobre conteúdos, fazia resumos ali para compreender o assunto. Porém, principalmente fazer leituras. E curiosamente, os primeiros concursos que eu passei, eu pouco utilizei videoaulas. Para falar a verdade, eu comecei a usar videoaulas mesmo quando eu decidi mudar de carreira, em 2022, que eu me formei em tecnologia de informação, eu decidi começar a estudar para concurso de TI. Eu comecei a utilizar um pouco mais a questão ali de videoaulas, né, como material para poder aprender, estudar para concurso público. Mas assim, eu utilizava sempre que eu podia utilizar mais PDFs, mas comecei a utilizar um pouco mais de videoaulas por conta ali também de alguns tópicos que eu precisava entender um pouco melhor, e aí eu optava por videoaulas. Mas na maior parte do tempo, na minha vida de estudante, de concurseiro, foi voltado especificamente para essa parte, voltada para a tecnologia, voltada para PDFs, né, PDFs e apostilas. Então sempre preferi mais leitura do que videoaulas. Não estou falando aqui que você precisa utilizar somente leituras ou que você não pode utilizar videoaulas. Para utilizar videoaulas, eu sempre recomendo alguns pontos. Inclusive, se você não assistiu ainda, eu tenho aqui um curso básico, uma playlist aqui no canal para concurseiro iniciante. E recomendo, se você nunca fez concurso, recomendo você assistir esse mini curso gratuito que eu falo desde o que é concurso público, quais materiais você utiliza, o que é um edital, eu explico tudo como funciona o concurso. É importante para quem não tem conhecimento sobre o concurso, porque nunca fez concurso público, ler, assistir, na verdade, essas videoaulas aí, são aulas bem rápidas, vídeos bem rápidos, bem curtos, para você entender a regra do jogo, para você entrar sabendo como se posicionar, como fazer, como estudar, qual material, enfim. Eu trato disso aí basicamente nesse mini curso. Então, eu costumo dizer isso, se você vai utilizar videoaulas, faça anotações. É você assistindo a videoaula e anotando aqui os tópicos importantes. Por quê? Por duas razões. Primeiro, você vai manter seu cérebro ativo, ou seja, você não vai ficar ali assistindo como se você estivesse assistindo um stream, um vídeo, uma série. Não, você vai estar assistindo e vai estar anotando tópicos importantes, relevantes. E você vai passar mensagem para o seu cérebro que você precisa compreender e entender aquele assunto. Ou seja, a anotação durante os estudos por videoaula melhora a performance do seu cérebro e passa a mensagem da importância de você ter aquele tópico ali bem esclarecido na sua mente. Fora que, se você precisar, se você necessitar futuramente de recorrer para uma revisão, você já tem anotado aquele tópico, você não vai ter que voltar de novo ali para aquela videoaula, meia hora, uma hora de videoaula para entender aquele assunto que você já anotou no seu material, no seu resumo ali, no seu caderno, enfim, naquele material que você utiliza, você já fez a anotação daquilo que você precisa extrair daquele vídeo. Então você volta somente para o tópico relevante daquele vídeo que você assistiu. Ou seja, não estou aqui condenando a videoaula, mas sempre que eu posso, eu recomendo que você utilize PDFs e apostilas. São maneiras mais dinâmicas e que você trabalha no seu cérebro, que a gente chama de estudo ativo. Então, basicamente, para ser aprovado para o concurso Seduc Pará, eu utilizei uma apostila. Uma apostila foi o suficiente para isso. E vou dizer para você o que eu falei no vídeo passado. Não foi uma prova fácil, tanto é que, repito, eram 130 vagas, está lá no edital, você pode conferir o edital anterior, caso você queira, eu até posso disponibilizar para você esse edital anterior, mas eu mostrei no vídeo passado esse edital anterior. Eram 130 vagas para assistente administrativo na URI e só foram preenchidas
77 vagas. Ou seja, pouca gente passou. E assim, não foi notas altas não. Tanto é que a minha diferença, que fiquei em 44º, para o primeiro lugar, a pessoa que foi em primeiro lugar, a moça, uma mulher que foi em primeiro lugar, foi uma diferença aí de 1,25, se eu não estou enganado. Ou seja, a pontuação foi bem próxima da outra. Então foi uma prova no nível bem difícil. Foi um nível bem difícil e pouca gente, assim, em relação ao que precisava cobrir, foram poucas pessoas aprovadas, assim, quase que 50%. Se fosse somando e fosse multiplicar por 2, né, eu acho que seria basicamente aí. É isso mesmo, na verdade, foram aí 59, quase 60% aprovados, né? Ou seja, a quantidade que estava sendo oferecido foram cerca de 60% dos aprovados. Ou seja, olha só, quase, chegando a 60, quase 60% de aprovação da quantidade de vagas disponíveis, ou seja, não cobriu os 100% de vagas disponíveis para assistente administrativo. Então, para você ver o nível, como foi essa prova, não foi um nível tão fácil. E digo mais para você, hoje em dia o nível tende a ser muito mais difícil. Se antigamente, pessoas dizem hoje que antigamente era mais fácil e não foi tão fácil assim, como mostrei para vocês, imagina hoje em dia quantos por cento seriam aprovados ou serão aprovados ou aprovadas nesse concurso. Por isso eu recomendando muito, comece a estudar agora. Se você quer ter alguma chance, alguma possibilidade, se aprovado ou aprovada, estude para esse concurso antes do edital. Pelo menos eu gravo esse vídeo, o edital não foi lançado ainda, nem tem minuto ainda desse concurso. Se você quiser ter chance para ser aprovado ou aprovada, comece para ontem. Ah, ontem não deu, então o melhor dia é começar para hoje. Inclusive, até para vocês um material aí que eu disponibilizo para você possíveis conteúdos que podem cair nessa prova de concurso. Se você não baixou esse material gratuitamente, tem um disponível para você esse material. Se você quer apostila para iniciar já a sua jornada para assistente administrativo, também na descrição para você, ou no comentário fixo tem aí o link para você adquirir esse material no valor muito bom, no primeiro lote, no valor de R$ 47, um combo aí de vários conteúdos, vários PDFs, para te auxiliarem a começar agora e já ter mais chance aí nesse próximo concurso público. Então o que aconteceu? Eu fiz isso, utilizei a apostila. Assim que eu fui aprovado nesse concurso. E trazendo aqui para os demais concursos que fui aprovado posteriormente, porque tem muita gente que tem aquele negócio, mas você foi aprovado lá em 2007, 2008, era mais fácil. Fui aprovado recentemente em pelo menos mais 4 concursos de tecnologia da informação, 2 deles, né, 2 aprovações no município de Parauapebas, nível muito difícil de prova de concurso de tecnologia da informação. Fiz lá para a Câmara Municipal de Parauapebas, fiz ali para analista de TI e para técnico de TI. Estou nas 2 listas ali, né? Estou em ambas as listas para ser convocado. Fiz também concurso CNU, fui aprovado, fui convocado recentemente e dispensei, porque para mim o lugar que eu estou atualmente é muito mais interessante. Ou seja, fui aprovado em mais 4 concursos. Após aí anos, né, de ter sido aprovado nesse concurso, fui aprovado em mais 4. Ou seja, provando que, na verdade, para você estudar, mas você fez há tantos anos, pessoal, mas estudar é sempre o mesmo método, mesma estratégia, não muda. É você fazer ler teorias, como eu fiz na época, peguei a apostila, ler teorias, fazer questões de concurso público, isso aqui é essencial, fazer questões, e você atacar aquilo que realmente vai cair na prova. Isso aqui parece básico, mas muita gente pega um conteúdo ali, por exemplo, você vai comprar apostilas e você compra apostilas bem genéricas, com vários assuntos que não vão cair na prova. Isso é um perigo, é um risco. Você vai ler algo que não vai cair na prova e você se frustra porque você estudou de forma errada. Então, direcionamento de estudo é importante. E aí, vou trazer isso para vocês. Um bom planejamento é importante. Como é que eu vou ajudar para esse concurso? Planejar. Planejar o quê? Pegar o que pode, provavelmente vai cair, e eu disponibilizo para você gratuitamente. Pode baixar que tá grátis aí. É só você fazer um cadastro, você vai receber um login, uma senha para acessar o portal, e você vai poder acessar gratuitamente esse material. Você já se planejar com o que possivelmente pode cair, já se antecipar aos estudos, criar um cronograma, um edital de cronograma, que vai te auxiliar a ter aí um direcionamento de estudo para concurso. Então você vai ter esse cronograma aí, criar esse cronograma de acordo com o tempo que você tem disponível para estudar para concurso. E, claro, né, esse planejamento e executar o planejamento, que são os estudos propriamente dito. Então, é assim que se estuda, se prepara
para concurso público. Não adianta você querer, não, pessoal, é assim, você tem que planejar, criar um cronograma e estudar. Estudar o que realmente cai na prova, não é pegar qualquer material de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem analisar edital, sem analisar nada, não. Tem que ser primeiro, seu estudo tem que ser algo estratégico. Você estudar tudo vai te levar à reprovação, tá? Você precisa estudar de maneira correta, direcionada. É por isso também que eu estou já com uma lista para quem tem interesse de mentoria. Quem quiser participar da mentoria, eu vou lançar a mentoria em breve e já tem uma lista, vou falar para vocês, já tenho mais de 30 pessoas na lista, né? A primeira turma, a ideia é ter 30 pessoas na primeira turma, tá? Então, assim, já tem mais de 30 nessa lista. Então, se você quiser ter prioridade para participar dessa mentoria, assim que eu lançar, coloque seu nome na lista, tá? E assim que lançar, eu vou disponibilizar aí para quem tiver na lista, claro, né? Os primeiros da lista eu vou disponibilizar ali uma convocação para poder entrar entrar aí na primeira turma, certo? Se a pessoa não quiser, eu vou pro próximo da lista e assim por diante, tá? A mentoria é um acompanhamento estratégico, um direcionamento estratégico e esse material, por exemplo, se você adquirir material hoje, se eu adquirir o material agora, Jesus, você vai ter um abatimento no valor da mentoria. Ou seja, a mentoria vai ser aquele valor X e você vai abater o valor que você adquiriu a apostila na mentoria. Então, por isso é importante você comprar no primeiro lote, porque você já tem o abatimento da mentoria nesse valor. Então, você vai receber a mentoria mais o material para estudar para esse concurso e fora também que você recebeu, se você entrar na mentoria ou não, se você adquirir o material hoje, você vai ter direito à atualização desse conteúdo assim que ele for publicado o edital ou for publicado aí a minuta, né, que é publicação ali do que vai cair no concurso público, que vai ser disponibilizado ali, vai cair na prova de concurso da SEDUC. Então, a ideia é essa, pessoal. Foi assim que foi aprovado. Comprei uma apostila, estudei, arrumava tempo. Eu ia trabalhar, estava no ônibus, lia a apostila. Estava no trabalho, eu trabalhava de portaria, meu trabalho era tranquilo, ficava na porta lá. Então, quando as crianças entravam, o que eu fazia? Sentava na porta, pegava a apostila e estava lendo. Ou seja, o tempo que eu tinha disponível em casa também, mesma coisa. Pegava o material, lia conteúdo. Porque o tempo que eu tinha disponível eu aproveitava para mergulhar, me debruçar sobre o conteúdo e ler. Não existe aprendizado por osmose, né? Para quem não fugiu aí da aula de biologia do ensino fundamental e médio, osmose é você ter contato com a pele e aquele elemento, né, ele acabar entrando, né, entrando na sua pele, ele acabar conseguindo ali ser absorvido pela pele. Isso é osmose. Então não existe estudo por osmose. Você precisa ler e estudar, e com dedicação e o mais antecipadamente possível. Porque quanto mais próximo do concurso, tem duas coisas. Mais difícil para estudar, por quê? Porque você vai ter um turbilhão de conteúdos para estudar, e outra coisa, o teu cérebro precisa de tempo para estudar. Então você lê o conteúdo, você tem que revisar, tem que fazer questões, e isso leva tempo. E quanto antes você começar essa sua pegada de estudos, quando você começar a trilhar o caminho, mais prático, melhor vai ser para você conseguir sua aprovação nesse concurso. Então, ouça o que eu estou dizendo. Na época eu fiz isso. Eu tive que estudar, arrumei tempo, estudei, me dediquei, sempre que podia eu estava ali lendo e fui recompensado. Consegui ser aprovado ali no grupo seleto de 77 aprovados para 130 vagas, ou seja, nem preenchi o número de vagas. Eu consegui entrar, mas isso não foi de graça, foi com muito esforço. Então, se você também tiver essa mentalidade de planejamento, se esforçar, de antecipar seus estudos, dedicação total, eu tenho certeza absoluta que você é capaz de ser aprovado. Agora, a concorrência vai ser enorme, vai ser grande, mas a preocupação maior que você tem que ter é com você, com o seu conhecimento, com a sua desenvoltura, com a sua visão, né, de concurso público, sua visão aí de aprovação de processo de concurso público, de para concurso público. Então fica a dica para você. Assim que for aprovado, você também é capaz, desde que você trilhe o caminho certo, o caminho da aprovação em concurso público.